E aí, deixa eu compartilhar minha telazinha aqui com vocês para a gente começar a nossa aula de hoje. Dá um joinha aí para mim e vê se está aparecendo aí para vocês a tela já, por favor. Tá? Sinaliza aí para mim. Está aparecendo, né? Deixa eu só colocar aqui as anotações. Ok, vamos lá. Então, tá direitinho aí, gente? Tá aparecendo para vocês? Sinaliza aí para mim, por favor. Tá? Tá todo mundo vendo direitinho? Vocês estão me ouvindo bem? Daniel, que está com o microfone desmutado. Tá me ouvindo bem? Tá direitinho, Daniel? Bom, ninguém se manifestou porque tá tudo jóia, né? Então, vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre substâncias, misturas, gráficos de aquecimento. Essa aula, ela está lá também no canal do YouTube, porém, lá no canal do YouTube, eu dei uma pincelada nessa aula, tá? E aqui a gente ainda vai falar sobre tópicos mais importantes. Eu ainda vou falar de alotropia, tá? E também eu preciso fazer outros exercícios com vocês antes de entrar em métodos de separação de mistura. Por isso que hoje eu trouxe para vocês uma recordação do que são substâncias, misturas e gráficos de aquecimento. Eu não sei se todo mundo assistiu a aulinha que eu coloquei lá no canal do YouTube, tá? Por isso também que eu fiz questão de trazer para vocês aqui. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouco mais aprofundado sobre substâncias, falar sobre misturas, gráficos de aquecimento e também falar sobre alotropia, tá? Então, vamos lá. O que seria uma substância pura? Uma substância pura é uma substância que ela não vai se misturar com outra nenhuma. Você quer sair agora? É uma substância pura, tá? O próprio nome já diz, e ela vai ter características bem definidas, tá? O que são características definidas? Características químicas e características físicas. As suas propriedades serão constantes, propriedades físicas constantes. Ou seja, aí eu posso colocar ponto de fusão, ponto de ebulição constante, densidade constante. Por quê? Eu estou falando de uma substância pura, aquela substância que é sozinha. Por exemplo... Professora, oi. ainda está na tela de arquivos do seu computador. Ainda? Então, para vocês falarem comigo se eu estava compartilhando ou não. Tá travadão. Você está até compartilhando, está na tela de arquivos. Tá. Você tá com delay, ô professora. Peraí, gente. Total. Deixa eu resolver esse problema. Deixa eu voltar aqui. O que vocês estão vendo na tela aí? Seus arquivos. A página de documentos. Arquivo lá, pô. Tá, vocês estão olhando toda a minha história, né? Verdade é essa. Vou fechar aqui, então. Deixa eu abrir de novo, tá? Vamos lá, deixa eu tentar abrir de novo, então. E eu tô falando aqui, vocês estão quietos? Perguntei, gente, vocês estão vendo aí? E ninguém respondeu. A gente tava vendo, pô, mas era essa tela aí. E agora? Professora, você tá largando.
Mesma coisa. Tem arquivo ainda. Mesma coisa. Não abriu arquivo nenhum? Nada? Nada. Não, eu acho Nem que saiu a o seu tela. compartilhamento travou. Deixa eu sair. Pare de compartilhar e compartilhe de novo. Vou parar de compartilhar de novo. Ok? Aí. Um momento. E aí? Aí, pô, Agora foi. Agora foi. Coisas da tecnologia. Coisas do primeiro dia de aula também. Deixa eu ver agora se eu for para o modo de apresentação. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, porque aí eu vou passando os slides aqui, ó. Vocês vão vendo aqui do lado. Não vai me dar trabalho, né? E a gente não perde tempo. Cadê minha canetinha aqui? Bom, vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo a tela substância pura, classificação da matéria. Estão vendo isso aqui? Aham. Ok. Sim. Então, é aqui que eu estava mesmo. Então, na substância pura, eu estou dizendo que eu tenho características físicas constantes. Vocês estão me ouvindo bem, direitinho? Estou sentindo que eu estou com um delay. É isso mesmo? É Um isso delay, aí mas dá mesmo. pra ouvir tranquilo. Pra mim tá bom. Tá um pouco. Tá todo mundo com a câmera desligada? Sim. Acho que sim. Tá. Eu vou desligar minha câmera aqui também, porque aí vocês só me escutam, tá? E aí eu acho que eu consigo trabalhar melhor. Um momento. Bom, e aí eu tenho características físicas constantes, tá? Nessas características físicas constantes, eu tenho ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade constante, tá? Uma substância pura, ela vai se dividir, então, em pura simples e pura composta, tá? O que é uma substância simples? A substância simples, eu vou ter um elemento químico único na minha substância. Eu vou ter oxigênio, o gás oxigênio, o hélio, o P4, como eu botei aqui com exemplos, porque é um único elemento que vai formar uma substância simples. E na substância composta, eu tenho 2 ou mais elementos químicos, tá? E aí, na classificação de substância pura, a gente não pode deixar de falar de um fenômeno que ocorre, que é a alotropia, tá? Toda vez que eu mudar de slide, gente, acompanha aí para mim, por favor, com um okzinho, se vocês estão vendo o slide que eu passei, tá? Se der algum problema, vocês falam para mim, por favor. Alotropia. O que é alotropia? Alotropia é quando eu tenho numa substância um fenômeno que ocorre, o elemento ele pode dar origem a outra substância, o mesmo elemento químico. Por exemplo, aqui eu coloquei o gás oxigênio, ele é formado por 2 elementos, 2 átomos. Então, ele dá origem ao O2. Só que ele dá origem também ao O3. Quem é o O3? É o ozônio. Então, aqui eu tenho o alótropo do oxigênio, é o ozônio, tá? E eu também coloquei aqui, como outro exemplo, os alótropos de carbono. Quem são os alótropos de carbono? Diamante, grafite, são os mais conhecidos. Diamante e grafite. E agora, por último, o mais novo é o fulereno, que foi descoberto há pouco tempo, que é o C60. O diamante e o grafite a gente chama de CN. Por que CN? Porque
são inúmeros, incontáveis carbonos. Então, a gente não tem, a quantidade dele é muito grande para poder representar, tá? Só que o que ele diferencia de um para o outro? A sua estrutura. Reparem aqui, ó. Olha a estrutura do grafite, olha eu passando com o mouse aqui, a estrutura do grafite, e olha a estrutura do diamante. Ele não se diferencia pelo número de elementos químicos que eu tenho aqui, ó. Carbono e grafite são alótropos um do outro? São. Eles têm a mesma quantidade de carbono? Tem. E se diferenciam pela sua estrutura. Bom, como que um elemento químico, ele tem a mesma quantidade de átomos ali, mas são diferentes? Já repararam como que o grafite, ele é molinho? A gente vai escrevendo e o grafite vai acabando no lápis, né? Então, ele é maleável. E o diamante, ele é super duro. Por que isso? Depende de quê, então? Da sua estrutura. Olha, a estrutura do diamante, ele é toda hexagonal. Olha a estrutura do grafite, o arranjo aqui, ó, da estrutura do grafite. Então, a alotropia, ela vai depender de quê? Ou da quantidade de elementos que eu tenho no arranjo aqui da substância, ou depende também do arranjo na estrutura, vai depender da estrutura em que ele é formado. Ele pode ter a mesma quantidade de elementos, mas diferencia então na estrutura. E o fullereno, ele tem 60 carbonos e uma estrutura aqui, ó, toda redondinha, tá? Ele também é alótropo do carbono, tá? E aqui tem o S8, que é um enxofre, são alótropos de enxofre. Eu tenho o enxofre rômbico e o enxofre monocíclico. E aí, ele também é S8 para os dois. E a estrutura diferente. Uma é quadradinha, a outra aqui, ó, ela é uma estrutura hexagonal também, né? E aí é que dá a forma diferente, tá? Além desses três aqui que eu dei o exemplo, ainda tem o fósforo. E aí, professora, como que eu sei que um é mais estável que o outro? O que é estabilidade? Como que eu sei que ele é mais... o que ele tem de mais abundante na natureza? Quem é mais abundante na natureza? Olha, o que eu vejo com mais frequência. Por exemplo, o carbono. Quem eu vejo com mais frequência? Eu vejo o grafite. Você vê diamante com mais frequência? Professor, você está travando muito. Oi? Fala para mim de novo. Você estava dando umas travadas. Você estava travando muito, professora. Agora. Você ficou falando uns 4 segundos travado. Eu vou tentar falar mais devagar, então, tá? Pode ser minha internet que esteja travando. Aonde que vocês não ouviram direito? Até onde vocês ouviram? Para mim tá bom, professora. Tá? Para mim também. Tá. Então, qual é a frequência do elemento mais estável? É o que é mais abundante na natureza. Entre o carbono é o grafite, que vocês veem com mais frequência. O diamante, né? A gente não vê diamante com tanta frequência, então ele é mais raro, tá? Entre o enxofre mais estável é o enxofre rômbico, ou, que a gente ouve falar também, é o enxofre ortorrômbico, tá? E entre oxigênio e ozônio, qual que é o mais estável? O mais estável é o quê? É o mais abundante, que é o oxigênio, que a gente tem mais abundante na natureza. Tudo bem? E entre os dois, o fósforo, que eu não coloquei aqui, é o fósforozinho que a gente vê na nossa casa, que é o fósforo vermelho. Tá? Então, sobre a alotropia, gente, se cair na prova, não costuma cair como questão de alotropia, mas cai sempre misturado em outra questão, tá?
Então, é bom para vocês ficarem sabendo o que é alotropia. A professora não explicou o que é, então eu estou explicando o que é alotropia. Alguma dúvida sobre isso até agora? Sim, eu não entendi muito bem, não. Eu também não. Na verdade, não entendi quase nada. Tá. Olha só. Antes da gente passar para misturas. É porque, às vezes, eu estou falando muito rápido e vocês não estão entendendo. Eu tenho substância pura. Alguma dúvida sobre substância pura? Não. Mas, professora, eu queria perguntar um negócio. Uhum. Tipo, quando a gente tem substância simples, quer dizer, substância simples e substância composta, como que a gente vai saber se é simples ou composta quando tem duas letras? Olha só. Quando a gente sabe se é simples ou composta quando tem duas letras. Quando a gente for estudar a tabela periódica, a gente vai conhecer a tabela melhor. Por enquanto, qual é o macetezinho? Vamos voltar lá no outro slidezinho aqui, ó. Estão vendo esse slide aqui? Aqui eu coloquei assim, ó. Essas três substâncias aqui, elas são simples. Estão olhando aqui? Deixa eu marcar aqui. Ó. Oxigênio. Meu coisa aqui não tá nem fazendo setinha nem nada hoje. Oxigênio, HE e P4. Esse HE aqui, ele pode me dar uma dúvida, gerar uma dúvida se ela é uma substância simples ou composta, porque tem duas letras, certo? Certo? Ou Sim. não? Eu posso ficar com dúvida se ele é uma substância simples porque tem duas letras, ou eu afirmo que ele é uma substância simples? Ele é H maiúsculo e E minúsculo. Se ele é H maiúsculo e E minúsculo, ele é um símbolo. É o símbolo de um elemento químico. Certo? A gente vai estudar ainda os símbolos. Por enquanto, o que a gente vai apenas observar? As letras maiúsculas e minúsculas. Maiúsculas e minúsculas. Como se fossem letras. A gente está dando letras simbolizando as substâncias. Só. Então, por exemplo, aqui eu tenho quantas letras? Aqui, ó. Olha o meu mouse passando aqui. H, C, N. Quantas letras eu tenho aqui? Maiúsculas. 3. 3. Então, quantos elementos eu tenho aqui? Nenhum. 3. 3 elementos. Porque eu tenho 3 letras maiúsculas. Se por acaso eu tivesse, por acaso, tá, gente? Eu tivesse assim, H, C, N, A. NA, esse NA, N maiúsculo e A minúsculo. Eu teria também 3 elementos, mas... Entendeu? Porque o N seria maiúsculo e um Azinho minúsculo. E aí indicaria outro símbolo de outro elemento. Entende? Ah, tá. Então, se for uma letra maiúscula e outra minúscula, é um elemento só. Mas se for as duas maiúsculas, são 2 elementos. Exatamente. A simbologia dos elementos, elas se dão assim. Quando não dá só por uma letra maiúscula, é uma letra maiúscula e uma minúscula, tá? Então, por enquanto, a gente vai se ater nesse conceito. Mas lá na frente, quando a gente for ver a tabela periódica, aí vocês já vão se familiarizando, vão ver a localização de cada um. Aí esse negócio vai fluir pra caramba, aí vai ficar muito melhor, tá? Por enquanto, eu quero que vocês se prendam a esse conceito. O que é uma substância simples, o que é uma composta, tá?
E aí, voltando aqui ao caso da alotropia, a gente vai fazer o seguinte. A gente agora vai falar de alotropia e vai ter em mente o quê? Que a alotropia é só substância simples. Ou seja, ela só tem um elemento químico. Um só. Só que ela dá origem a outra substância. Por exemplo, o oxigênio aqui, ó. São 2 oxigênios. Só que outro oxigêniozinho se juntou e formou quem? O3. Entenderam? Entendi. Ozônio. Aí formou o quê? Outra substância, que é ozônio. Então, eu digo que ozônio é alótropo do oxigênio. Entenderam? Todo alótropo é substância simples. Todo. Não tem substância composta. É substância simples, que dá origem a outra substância. Só que ele pode variar a quantidade aqui de elementos, como o oxigênio, ó, ele é O2 ou O3, ou ele vai variar no seu arranjo. S8, ele tem a mesma quantidade de enxofre, S8. Mas ou ele é enxofre rômbico, olha o formatinho do enxofre rômbico, tá vendo como ele é mais redondinho do que o enxofre monocíclico? Ele é todo espetadinho? Por quê? A estrutura dele é diferente, ó. Olha a estrutura de um e a estrutura de outro. Isso é alotropia. O carbono grafite e carbono diamante. Isso, gente, é para vocês perceberem que um elemento, uma substância simples, dá origem a vários elementos. Isso é alotropia, tá? Tudo bem? A gente pode voltar nessas questões ainda, tá? Agora a gente vai falar sobre mistura. Mistura homogênea ou mistura heterogênea. Uma mistura, eu tenho 2 ou mais substâncias. Na substância pura, eu só tenho ela sozinha. Por exemplo, água, substância pura. Hidrogênio, substância pura. Cloreto de sódio é uma substância pura. Quando eu junto tudo no mesmo sistema, é uma mistura. O próprio nome já diz, eu estou misturando uma coisa com outra. Então, aqui, ó, o que você diferencia uma coisa com outra? Mistura homogênea ou mistura heterogênea, tá? Mistura homogênea. Como que eu classifico uma mistura homogênea? Pelo número de fase. Professora, o que é fase? Fase é o que eu vejo no meu sistema, tá? Então, eu coloco lá no meu sistema, na minha mistura. Coloco lá na minha mistura. Água mais açúcar dissolvido. E aí, no aspecto final da minha mistura, o que eu vejo lá? Eu vejo uma coisa só, uma única coisa. Então, eu só vou ver uma fase da minha mistura, tá? Depois, na minha mistura heterogênea, se eu pegar água e óleo, eu estou vendo 2 coisas. Nitidamente dá para eu ver por quê? Por causa da diferença de densidades um do outro. O óleo vai ficar boiando lá em cima, a água vai ficar lá embaixo. Então, eu vejo 2 coisas. É um aspecto descontínuo que a gente fala, 2 fases, tá? E aí, num sistema, isso aí é muito importante a gente falar, gente, tomem cuidado com diferença. Fase é o que eu vejo. E agora, se eu perguntar assim para vocês, quantos componentes eu coloco na minha mistura? Componente é a quantidade de substâncias
que eu acrescento na minha mistura. Então, eu vou dar um exemplo aqui que não está aqui no nosso conteúdo, mas é importante a gente falar sobre isso. Deixa eu passar para o slide aqui. Veja bem. Nesses sistemas aqui, ó, sistemas heterogêneos, eu tenho aqui água e gelo. A água e o gelo são a mesma substância? Pergunto para vocês. Sim. Sim. Eu estou vendo aqui quantas fases? 2. 2. 2 fases. Pois bem, aqui, muito cuidado, porque quando eu chamar isso aqui, eu não posso chamar de mistura. Eu vou chamar de sistema heterogêneo, tá? Mistura é somente quando eu misturo 2 substâncias. Se água aqui, líquida, e água sólida, eu coloquei aqui dentro, não é a mesma substância? Então, se eu coloquei a mesma substância aqui, porém, em estados físicos diferentes, eu não posso chamar de mistura, tudo bem? Eu vou chamar apenas de sistemas heterogêneos. Por quê? Porque eles formaram 2 fases. Então, aqui eu vou chamar de sistema heterogêneo. Mistura, eu só vou chamar quando eu misturar aqui, ó, nesse segundo caso aqui. Quando eu misturar 2 substâncias, tá? Aqui, ó, sistemas homogêneos. Substância pura, eu tenho água pura, H2O puro, quando ela é pura, e uma mistura. Aqui eu não vejo essa água mineral que a gente toma, compra, a água que sai da bica, da torneira. É um sistema homogêneo e uma mistura. Tá? Professora, Oi, sim. e se por, em vez do gelo, por gelo seco, vai ser uma coisa ou não? O gelo seco não é água, tá? O gelo seco é gás carbônico. É outra substância. Aí é uma mistura. Tá? Professor, mas só dá para diferenciar isso com o aspecto visual? É, o número de fases pelo aspecto visual e outra coisa. Aí eu vou chegar lá no que você quer perguntar. Visualmente, olha só como é que a química é engraçada e pega a gente. O número de fases dá para a gente identificar a maioria das substâncias pelo aspecto visual, tá? Porém, pelo microscópio, algumas substâncias parecem ser homogêneas, mas são heterogêneas, tá? São elas, anotem aí, por favor. Leite, sangue, gelatina, maionese. É aquela coisa assim, parece que é, mas não é. Essas substâncias, microscopicamente, dá para diferenciar, olhando assim, que elas não são homogêneas. Tá? Então, na prova, muito cuidado, porque a gente gosta de aprofundar um pouquinho, tá? Porque o IFE às vezes gosta de aprofundar, então a gente vai aprofundando. Na prova, muito cuidado, porque substâncias, muitas vezes, visualmente, não dá para a gente caracterizar como heterogênea, que são essas: gelatina, maionese, leite e o sangue. São substâncias heterogêneas. Misturas heterogêneas, tá? E visualmente, assim, ó, de primeira a gente acha que é homogêneo, né? Quem vai achar que a maionese é homogêneo, é heterogêneo? Mas essas comumente são classificadas como heterogênea e são pegadinhas, tá? Essa matéria cai muito na prova, professor? Misturas
E métodos de separação de mistura caem muito, gente. Substância simples e substância composta também caem demais, tá? Eu separei até 2 exercícios para a gente fazer que caíram na prova do ano passado, recentemente. Se não der para a gente fazer hoje, porque são só 40 minutos, a gente faz na aula que vem, tá? O nosso objetivo aqui é a gente tirar dúvida, tá? Se não der para a gente fazer hoje os exercícios, a gente faz semana que vem e assim a gente vai até o dia da prova, tá bom? Mas cai muito. Vou passar para outro slide, ok? Vale. Obrigado. Ok. Então, vamos lá. Aí a gente vem falando sobre as diferenças das substâncias puras e das misturas na curva de aquecimento. Isso cai também demais, gente. É como se eu pegasse a substância pura e a mistura e elevasse a sua temperatura e observasse a substância ou a mistura sendo aquecida. E aí eu coloquei os 2 gráficos aqui, ó, para vocês verem a diferença. Uma substância pura, quando ela está sendo aquecida, ela tem comportamento e não sofre variação. Variação aonde? No seu ponto de fusão e no seu ponto de ebulição. Tá? Ela não sofre variação. Então, quando ela passa da fase sólida para a fase líquida, o ponto de fusão dela é constante. Quando ela passa da fase líquida para a fase de vapor, o que acontece com a temperatura? Permanece constante. Aqui, quem está representado como substância pura aqui, ó? Eu vejo aqui, ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100. Quem é? Um ponto Água. de tudo água. Muito bem. E a mistura? A mistura, ela tem comportamentos variáveis. O gráfico aqui, ó, ele sobe a todo momento. Porque se eu tenho 2 ou mais substâncias, como que eu vou ter comportamentos variáveis no aquecimento? Perdão, comportamentos constantes no aquecimento? Eu não tenho como. A não ser que eu tenha 2 tipos de misturas que se comportem como uma substância pura. São elas: a mistura eutética, e aí sim, na hora do meu ponto de fusão, ela se comporta como uma substância pura. Aí, ó, o ponto de fusão dela é constante. E a mistura azeotrópica, eita nomezinho, né? Ela se comporta com o ponto de ebulição constante. Igual como se fosse uma substância pura, tá? Há misturas que se comportam assim. Aí, alguma dúvida até aqui? Porque aí a gente já passa para os exercícios e vai tirando dúvidas dos exercícios, tá bom? Falta... Você poderia explicar Sim. Pode falar. a mistura azeotrópica? A azeotrópica, o ponto de ebulição dela é constante e o de fusão é variável, é o contrário da eutética. Ela se comporta como substância pura no ponto de ebulição. Tá? Tá bom, obrigada. Mais ou menos 7 minutos para terminar a nossa aula, tá? São 40 minutos, né? Eu estou contando aqui. Mas se não der tempo, tudo bem. A gente faz o exercício na próxima aula. Alguma dúvida até aqui, gente? Pode falar. Ô, professora, Sim. às vezes eu tenho um pouco de dúvida em alguns gráficos. De mistura ou gráfico em geral? Em geral. Tá. Ao longo do curso, a gente vai ver muito gráfico e análise de gráfico, tá? E aí a gente vai aprendendo a analisar os gráficos direitinho, tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos lá. Ó, eu não sei se vocês estão com o caderno de vocês aí eu coloquei as páginas direitinho aqui para vocês visualizarem, tá? Depois vocês marquem no caderno se vocês não tiverem com ele à mão, o livro de vocês, tá? Na página 407, o exercício. Tudo bem? É o exercício número 9. Quem não tiver, não tem problema. Oi. Você pode repetir os exercícios? É que eu não estava falhando o áudio. Tá. O exercício é da página 407 do livro de vocês, do caderno. Mas quem não tem o caderno, não tem problema. Depois
pego esse material e coloco em PDF e aí Glaucio distribui para vocês o material. Não tem problema também, não. Vamos lá. É o número 9. Sabendo-se que toda mistura gasosa é homogênea, qual das misturas adiante é homogênea? Já deu a dica a questão, tá? Toda mistura gasosa. Quem é gasoso aqui? Areia e ar? Oxigênio e gasolina? Não. Carbono? Ô, professor, eu tô na página 407 e tem essa pergunta aí. Você tá com o livro azul? Na minha também não tem, não. É, Eu tô com o livro do na Magel, outra professor. aula também Eu também aconteceu não tem, isso. não. Também aconteceu isso? É que a senhora deu, lembra que era um número, mas não era o mesmo que o nosso. Ixi, é porque minha apostila vem em PDF por e-mail. Eu posso confirmar para vocês depois, é porque a minha tá numerada, sabe, gente? Agora, você tá com o livro verde ou o livro azul? Verde. O meu é verde. Eu tenho que confirmar com o Glaucia depois, tá? Não é Aí verde. alguém Achei, falou que é a o página é 405. 405, professor. 405, então é outra página, tá? Deixa eu até marcar na minha depois. É. Vocês estão seguindo aí, É tá? 405. Ok. Já até marcaram aqui, muito bem. Gás carbônico e oxigênio. Ok. Todo mundo marcou essa? Sim. Alguma dúvida? Fácil, né? Vamos passar para 10 agora. Seja uma mistura formada por um pouco de areia, uma pitada de sal de cozinha, 100 ml de álcool, 100 ml de água e cubos de gelo. Olha só, toda dica que eu dou para vocês, quando vocês virem questões sobre essa, que tenha sistema. O que é o sistema? É o universo que eu estou analisando ali naquele momento, tá? É a minha misturinha. Eu acho que é 4. Então, vamos lá. Eu acho que é 2. Papel e caneta e faz desenho, ó. Eu vou desenhar um copinho. Dentro do meu copinho tem o quê? Água. Joguei depois o que lá, para facilitar? Sal de cozinha. Misturou com água. Então, eu tô vendo uma coisa só até agora. Depois, jogo areia lá no fundo. Vou jogar areia lá no fundo. Vou ver o quê? 2 coisas. E aí, depois, eu vou ver o quê? Sal de cozinha já joguei. Álcool. Álcool eu vou misturar com a água e com o álcool. O que vai misturar? Com sal de cozinha. São 2 mesmo. E o cubinho de gelo vai ficar onde? Flutuando. Junto com a água. Boiando. Certo? Quantas fases? O que eu vou visualizar? Uma fase vai representar água, álcool e sal, é uma fase só. 2 fases aqui vai representar a areia e a terceira fase vai representar quem, gente? O cubo de gelo boiando. Eu marquei C. Letra C, 3 fases. Faz o desenhozinho lá. Olha que setão bonito. Faz o desenhozinho lá. Faz o copinho, joga água, mistura água com sal e álcool. Misturou, beleza, uma fase. Depois, areia lá embaixo, 2 fases. Depois, o cubinho de gelo boiando lá, 3 fases. Agora, não está na questão, mas eu quero que vocês me digam quantos componentes eu tenho aí. 5, 4, 3, 2, 1. Quantos componentes tem aí? 4. Vamos contar. 1, areia. 5. Gente, sumiu o negócio. 5. Areia. Sal de cozinha, 2. 4. Álcool, 3. Água, 4. Cubo de gelo é o quê? A mesma coisa aqui? Água. Então, Água. Água. 4 componentes. Perfeito. Ok. Vamos lá para o número 11. Ô, professora, o número 11 meu já está respondido. O meu também. A né? minha também. É uma substância pura, né? Isso. É uma substância pura. Eu não sei se eu já fiz com vocês, então, Ô, ou professora, já fez. Oi? Sim. pode explicar um bocado desse gráfico? Eu não entendo muito. Posso. Esse tipo de gráfico. Esse é o do número 11, né? Esse gráfico aqui,
toda vez, gente, que vocês pegarem um gráfico, esse gráfico aqui, ele tá o quê? Eu não sei. Gente, vocês estão mexendo aí? Não, né? Eu não sei vocês, mas eu vou dar uma dica para vocês que é super valiosa. E eu dou a dica para os meus alunos. Toda vez que vocês pegarem gráfico de curva de aquecimento, ó, esse gráfico representa o aquecimento. Então, opa, se é o aquecimento, eu tenho as fases nítidas nele. Eu tenho a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Então, vocês já vão lá. A primeira subidinha aqui, ó, é quem? Sólido, bota S. Já está escrito aqui, mas muitas vezes não está. Então, coloca. Professora, Oi. o áudio está travando muito. Pode repetir? Sim. Toda vez que tiver esse gráfico aqui, aqui ele já aparece sólido, líquido e gasoso, tá? Mas muito gráfico desse não aparece. Se no enunciado, o enunciado vai falando assim, o gráfico a seguir representa o aquecimento ou representa... Oi. Ainda tá travando. Gente, tá travando para todo mundo. Sim. Tá travando também. Sim. Você tá lagada, professor. Eu tô o quê? José. Tá lagando. Meu Deus. Gente, terminando aqui, eu vou ligar para o Samicite. 240 megas de internet não tá resolvendo meu problema. Tá que nem aqui em casa, só que não tá caindo aqui. Jesus Cristo. Vamos lá. Vou falar bem devagar, pausadamente. Olha só. Você tem que pegar o gráfico e analisar o seguinte. Primeira subidinha dele é sempre a fase sólida, tá? Depois da fase sólida, eu sempre vou ter o quê? Fusão. Coloca lá. Esse gráfico aí já tá molezinha porque tá escrito Tá, sólido. professora? Oi. É sempre sólido, líquido, líquido e gasoso no gráfico da temperatura. Quando estiver subindo, isso aí. Gráfico. Não, só no da temperatura. Se for de outra coisa, não é isso. Como assim? Não entendi sua pergunta, não. Fala de Se novo. fosse... O gráfico é sobre temperatura, certo? O gráfico é sobre aquecimento. Você tem que prestar atenção se está dizendo aquecimento. E aí tá lá, temperatura pelo tempo. Ok? Isso que eu tô falando. Presta atenção no enunciado da questão. Tá lá, aquecimento. E aí aí sim, é temperatura pelo tempo. Se é gráfico de aquecimento, tá mostrando as fases dele. Aí você vai lá e vai colocar. Ele passou da fase sólida, depois para a fase líquida, depois para a fase gasosa, tudo bem? Se for resfriamento, é o contrário, ele vai estar descendo ao invés de subir. Geralmente, isso não acontece. Mas, se tiver o contrário, ele vai estar passando o quê? Lá de cima, ele vem lá de cima, fase gasosa, para líquida, depois para sólida. É resfriamento, é o contrário. Sim ou não? Entendi. Sim ou não? Não cite firmeza. Sim ou não? Sim. Porque ele vem daqui de cima e desce. Como é aquecimento, ele vem lá de baixo da fase sólida, à medida que a temperatura sobe, ó, a setinha da temperatura aqui, ele sobe também, ó, da fase sólida, aí eu boto um S aqui, um L aqui e um G aqui, toda vez. E entre os dois aqui, eu tenho o quê? Fusão e ebulição, porque são as minhas transformações, vocês não podem esquecer disso. O nome das minhas transformações, quais são? Fusão e ebulição. Eu não posso esquecer disso. E aí, quem são esses valores aqui? Esses valores aqui, ó, na minha fusão, é que indica a minha temperatura. É a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o líquido. E aqui em cima, é a temperatura em que ela passa do estado líquido para o gasoso. Eu não posso esquecer disso. Tá? Olha só. Vocês assistiram os meus vídeos no canal do YouTube?
Eu sim. Sim. Então, Hã? Você vai às 4h30? eu vou, Professora, eu vou até cair o negócio aqui. Não vai cair, vai ser tempo infinito, né, no caso. Como assim, gente? Que não cai? deu que dá tempo limitado para essa aula. Uhum. Como? Essa aula não vai cair. Por quê? Tem umas Tem aulas que tempo não caem, tem limitado. outras que caem, entendeu? A gente Sim, pode ficar a vida toda aqui que não vai cair. É é mesmo? tipo um sorteio do Zoom. É. É. Eu tava achando que ia cair. Bem que apareceu um negocinho aqui que me deu um presente aqui. Então, vamos lá, rapidinho. Vamos até mais uns 5 minutinhos, então. É até 4h15 nossa aula, né? Yeah. Tá, tudo bem. Então, vamos só mais uma questão. Horas são, professora, porque aqui no meu relógio tá 4h21. 4h21. Também. 5 minutinhos Ah, pra mas gente até encerra. Vamos lá. Ah. Rapidinho. A última aqui, então. 29. relógio tá errado. Numerando 410, página 410, número 29. Numerando corretamente a coluna que contém os exemplos de sistemas de acordo com a que apresenta a classificação dos mesmos, obtém-se uma sequência. 1. Fluoreto de sódio. 2. Gás oxigênio. 3. Água do mar filtrada. 4. Limonada com gelo. E 5. Carbono. Quem é quem aqui? Olha só, dica preciosa. Fulano de tal. Fulano de tal. Eu vou denominar como uma substância Professora, tá cortando muito sua voz. composta. Professor, não entendi nada que a senhora falou, não. Nada. Eu também não, tá cortando muito. Ai, gente. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar. Então, vamos deixar para a próxima. A próxima a gente faz os exercícios. Vocês vão fazendo em casa. Página 410. Vou botar aqui no chat, tá? Deixa eu tirar aqui. Então. Pede pra Marjal disponibilizar pra gente. Deixa eu encerrar aqui, peraí. Só um momento. Professora, Deixa eu abrir a minha câmera aqui. Diga. pede pra Marjal disponibilizar pra gente. Vou só anotar para vocês aqui. Vou botar no chat aqui. Vocês. Próxima aula, vocês já trazem pronto. Tá? A Marjal vai pôr nos grupos? Vocês querem que coloque no grupo? É melhor para vocês? É melhor. É melhor. São só mais 2 ou 3 questõezinhas só, tá? E aí Tá bom. vocês trazem pronto e aí a gente já parte para a explicação, que na próxima Sua aula é só semana que vem agora? quarta-feira, semana que vem, Então. tá? E aí eu vou desligar todos os aparelhos aqui de casa para ver se não fica cortando assim. Desliga o Wi-Fi, de repente pega. Se eu desligar o Wi-Fi, cai minha internet. Não, você desliga da tomada, espera 10 segundos e liga de novo, que vai reiniciar o Wi-Fi. Aí, Tá bom. Vou ligar para a Samicide para reclamar também. Tá? É isso aí, tô precisando. Beijo, fica com Deus, bom feriado, feliz dia dos namorados para todo mundo. Tchau, professora. Só faltou a namorada. Né? Saudade. Tchau. Saudade. Tchau, professora. Se eu tivesse uma, professora. Tchau. Ai, Não é? gente, Tá bem assim. esse momento, olha, a última aula da semana, aula de química. Aproveita a química aí. Tá, tchau, beijo. Fica com Deus. Tchau.